Vamos falar sobre o inquérito policial, parte 2, versando sobre a evolução histórica e conceito, finalidades, características. Lembram-se que na aula passada havíamos falado que o inquérito policial é um procedimento administrativo, até mesmo pré-processual, porque é uma fase necessária, uma etapa necessária para o processo crime, a segunda fase da persecução criminal, prévio à própria ação penal, portanto, de caráter inquisitivo e que tem por finalidade colher indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da infração penal, viabilizando o regular exercício da ação penal por parte do seu titular, ou seja, do Ministério Público, em se tratando de ação penal pública, e do ofendido, em se tratando de ação penal privada, cuja petição inicial é a queixa-crime. Para Auri Lopes Júnior, o inquérito policial ele se volta a uma tríade, a uma finalidade que necessariamente é a busca do fato oculto. Se não bastasse, há ainda uma função simbólica e um filtro processual. Porque, segundo o professor Auri Lopes Júnior, o inquérito se volta à busca do fato oculto? Porque a própria infração penal é um fato pretérito e que é trazido ao campo da investigação preliminar justamente para viabilizar a sua elucidação. É um fato até então oculto que deve ser elucidado e com isso sejam alcançados, sejam obtidos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da infração penal, aquilo que nós chamamos, até mesmo da prova da materialidade, de fumus comice delicti. Portanto, é indispensável a busca do fato oculto, mais na perspectiva da doutrina, por óbvio, para ou como uma das finalidades do inquérito policial. Ainda, ele exerce uma função simbólica. Né? Por que uma função simbólica? Segundo o professor Auri Lopes Júnior, a visibilidade da atuação estatal investigatória contribui no plano simbólico para o restabelecimento da normalidade social abalada pelo crime, afastando o sentimento de impunidade. Se não bastasse, o inquérito policial é um filtro processual. É uma etapa necessária da instrução criminal até que se chegue à instrução criminal, porque o próprio inquérito policial, enquanto procedimento administrativo pré-processual, possibilita que ações penais infundadas não sejam acolhidas. Ações penais infundadas sejam afastadas. Por isso que, para o regular prosseguimento da instrução criminal, para que se alcance a instrução criminal, a segunda fase da persecução criminal, é indispensável subsídios mínimos voltados até mesmo à autoria e à prova da materialidade. Então, é indispensável um lastro probatório. Né? Complementa o professor Auri. O processo penal é uma pena em si mesmo, pois não é possível processar sem punir e tampouco punir sem processar. É gerador de estigmatização social e jurídica, um etiquetamento de sofrimento psíquico. Daí a necessidade de uma investigação preliminar para evitar processos sem suficiente fumus comice delicti. Nós já sabemos que o órgão encarregado da investigação preliminar é a Polícia Judiciária. Notadamente,
o próprio delegado de polícia. Não à toa, necessariamente, nós temos a previsão expressa no Código de Processo Penal, no seu até mesmo artigo 4º, né? Como determina o artigo 4º do CPP, e o próprio nome indica, o inquérito é realizado pela Polícia Judiciária, né? Mas nós temos outras formas ainda de investigação, e aqui eu destaco o procedimento investigatório criminal, de natureza criminal, que é o PIC, próprio do Ministério Público. Temos as comissões parlamentares de inquérito policial, as chamadas CPIs, que nós vamos estudá-las tão logo, tá? Segundo o artigo 58, parágrafo 4º da Constituição, as CPIs têm poderes de investigação e são criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo que suas conclusões, quando afirmarem a existência do delito, serão remetidas ao Ministério Público para que promova diretamente, se entender viável, a respectiva ação penal. E aqui trazendo até mesmo a colação, o entendimento de Fauzi Hassan Chopur, eminente promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, é certo que durante a investigação preliminar, o investigado ele não figura como objeto, mas sim como sujeito de direitos. Portanto, a ele devem ser assegurados todos os princípios processuais de índole constitucional, inclusive em sede de inquérito policial, exceto o contraditório, porque até mesmo, como nós havíamos falado, a autoridade central do inquérito policial é o delegado de polícia. Não há o exercício da função jurisdicional, não há a atuação do juiz como aquele que tem o condão de distribuir o contraditório e a ampla defesa, até mesmo ampla defesa há, mas não contraditório, até porque não há um sistema balizado de provas e, até então, o que existem são meramente elementos de informação. Eis, portanto, essas questões indispensáveis em se tratando de inquérito policial. Logo, a polícia judiciária leva a cabo, conduz o inquérito policial com autonomia e controle, embora dependa da intervenção judicial para a adoção de certas medidas restritivas de direitos fundamentais, Então, nessa questão que nós devemos nos embasar. E o juiz, em sede de investigação preliminar, ele necessariamente não atuará como protagonista. O juiz, ele deve se posicionar como um mero espectador. Ainda assim, se discute acerca da posição do juiz no inquérito policial. O juiz deve desempenhar o seu papel como um garantidor, sua função como um garantidor dos direitos do acusado no processo penal. Esse, inclusive, é um entendimento de Aury Lopes Júnior. Então, nós temos essas questões importantes. E garantidor se refere, portanto, ao chamado juiz das garantias. O juiz das garantias, que é uma realidade à luz da lei anticrime ou do pacote anticrime, lei 13.964 de 2019, em que pese os artigos correspondentes se encontrarem com efeitos suspensos, com seus efeitos suspensos. Compete ao juiz da garantia velar pelo respeito aos direitos fundamentais do acusado. Tanto assim que
assinala Aurí Lopes Júnior. No processo penal brasileiro, o juiz mantém-se afastado da investigação preliminar, como autêntico garantidor, limitando-se a exercer o controle formal, por exemplo, da prisão em flagrante e autorizar medidas restritivas de direito, a exemplo de cautelares. Além disso, da busca e apreensão, intervenções telefônicas, o alheamento é uma importante garantia de imparcialidade e, apesar de existirem alguns dispositivos que permitam a atuação de ofício, os juízes devem condicionar sua atuação à prévia invocação do MP, da própria polícia e do sujeito passivo. Tanto assim, que se nós formos analisar o objeto do inquérito policial é o fato que consta na notícia crime, também chamada no latim de notitia criminis, né? Então, o objeto da investigação preliminar é aquele constante da notícia crime, né? Ou seja, é o fumus comice delicti, diz respeito à prova da materialidade. Questões indispensáveis que vocês devem avaliar. Ainda assim, a investigação preliminar, ela se volta a certo grau de verossimilitude. Essa verossimilitude diz respeito ao fato e à sua autoria. Por quê? Porque notem que a autoria, segundo Aurí Lopes Júnior, é um elemento subjetivo acidental da notícia crime. Não é necessário previamente que a autoria seja atribuída de forma prévia, em caráter prévio, a certa pessoa. Basta o fato. E assim disserta o próprio professor Aurí Lopes Júnior. No que se refere ao quanto de conhecimento, a cognício do fato deverá ser alcançado no inquérito. Um modelo brasileiro adota o chamado sistema misto, estando limitado qualitativamente também no tempo da duração. Afinal de contas, o que significa esse sistema misto? Significa que há uma limitação tanto em termos qualitativos, como em termos temporais, uma limitação em termos temporais. Por que uma limitação em termos qualitativos e outra em termos temporais? É qualitativo porque o inquérito policial se destina ao preparo da pretensão executória, a ser exercida oportunamente no processo penal. Então, prepara. E tudo isso pressupõe uma atuação em termos qualitativos. Mas, ainda assim, para que haja instauração do inquérito policial, basta a mera possibilidade de um fato punível. Basta a mera possibilidade de um fato punível, independentemente do conhecimento da autoria. Uma possibilidade. Já com relação à autoria, o que se exige é uma probabilidade, que é diferente de possibilidade. A possibilidade se refere ao fato e a probabilidade se refere à autoria. Alguém provavelmente é autor. Alguém provavelmente é autor. Portanto, pessoal, notem vocês que o inquérito, ele nasce da possibilidade e não da probabilidade. Ele nasce da possibilidade e não da probabilidade. E com isso, nós temos até mesmo um plano horizontal e um plano vertical. Um plano horizontal e um plano vertical. O plano horizontal, necessariamente, saibam vocês, ele envolve, segundo o professor Aurí,
está limitado a demonstrar a probabilidade da existência do fato aparentemente punível e a autoria, a coautoria ou participação do sujeito passivo. Esta restrição recai sobre o campo probatório, isto é, os dados acerca da situação fática descrita na notícia-crime. O que se busca é averiguar e comprovar o fato em grau de probabilidade. Por outro lado, no plano vertical está o direito, ou seja, os elementos referentes à ocorrência do crime. Quais são esses elementos? O fato típico, ilícito e culpável. Por isso que no plano vertical devem ser demonstrados os elementos jurídicos vinculados à existência do crime, e entendam o crime aqui numa perspectiva do conceito analítico ou dogmático, ou seja, o fato típico, ilícito e culpável. E aqui, o próprio inquérito policial deve demonstrar que o fato é típico, que o fato é ilícito e que o fato é culpável, mas com certa aparência, porque ainda não há um juízo de culpa já formado. Não há ainda um juízo de culpa já formado. Então, eis essa limitação qualitativa. Há de se buscar, qualitativamente falando, tanto o plano vertical como o plano material, e principalmente, o que é resultado, o ponto de encontro dos planos vertical e horizontal, diz respeito à verossimilhança do crime. Verossimilhança é a mera fumaça, é o fumus commis delicti. Né? Notem vocês, portanto, que busca-se a verossimilhança do crime, a mera fumaça a respeito da ocorrência do crime. Tanto assim que essa fumaça é indispensável para a segunda fase, para um mínimo de suporte fático probatório apto a justificar a ação penal e iniciar-se a partir daí a segunda fase da persecução criminal. Portanto, o que nós temos necessariamente é que o inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual, um meio necessário, uma etapa necessária para a instrução criminal. Ele não é obrigatório, está vinculado à própria dispensabilidade, e uma das principais críticas que repousam nesse tema do inquérito policial é no sentido da repetição na produção da prova. Por quê? Eu tomo a liberdade de trazer aqui a colação do professor Aurélio Lopes Júnior uma vez mais. Uma das maiores críticas que se faz ao inquérito policial é a repetição na produção da prova. O inquérito policial é normativamente sumário, inclusive com limitação quantitativa ou temporal. Mas o que sucede na prática é que ele se transforma, de fato, em plenário. Essa conversão de normativamente sumário em efetivamente plenário é uma gravíssima degeneração. A polícia demora excessivamente a investigar, investiga mal, e por atuar mal, acaba por alongar excessivamente a investigação. O resultado final é um inquérito inchado, com atos que somente deveriam ser produzidos em juízo e que, por isso, desborda os limites que o justificam. Então, notem, pessoal, que essa repetição na produção da prova, além disso, os entraves no na regular execução, na regular realização de diligências, faz com que, pessoal, necessariamente, o direito discutido naquele processo não seja mantido em sua plenitude. Notem que há um prejuízo
e principalmente a conversão do inquérito policial, que deveria ser normativamente sumário, em efetivamente plenário. Portanto, nós analisamos uma limitação qualitativa do inquérito policial. Dentro dessa limitação qualitativa, é indispensável que o próprio delegado de polícia construa necessariamente sua convicção delitiva e, ao mesmo tempo, viabilize, a partir de um suporte fático mínimo probatório, a chamada justa causa, a possibilidade que torne possível a opinião delictis, que é a opinião delitiva por parte do Ministério Público. Ocorre que nós temos entraves temporais, a morosidade no inquérito, e aqui não é nenhuma crítica, é uma realidade, e uma outra limitação que é a temporal, necessariamente ela se torna prejudicada. O inquérito ele deveria ser célere, né? Ele deveria ser célere, até porque nós adotamos o sistema misto, tanto prezando pela qualidade como pelo tempo. Notem vocês, portanto, que nós temos prazos para a realização, a conclusão do inquérito policial. Nós temos prazos, que nós vamos estudá-los todos aqui, que são prazos importantíssimos. Mas é certo que, até mesmo, nós temos que lembrar o seguinte: o inquérito policial, uma vez conduzido pelo delegado de polícia, nós bem dissemos que há a necessidade de uma intervenção judicial no que diz respeito a esse controle de legalidade. A autoridade judicial sempre deverá ser o baricentro de toda a persecução criminal. Daí a importância ainda mais de falarmos hoje em dia do chamado juiz das garantias, principalmente em novas formas de criminalidade, crimes digitais, em sede de prisões em flagrante envolvendo crimes, até mesmo contra a ordem econômica ou prisões temporárias, por que não? Já que o juiz das garantias se volta à análise de medidas cautelares e à análise de medidas que implicam na restrição dos direitos fundamentais, é indispensável essa garantia de que a restrição é feita de uma forma constitucional ou até mesmo para que se vele o máximo possível, como regra, o pleno respeito às garantias individuais do acusado, né? Mas notem que, em meio a isso tudo, surge o juiz. O juiz é quem tem o condão de arquivar os autos de inquérito policial. É ele quem homologará o arquivamento. É ele quem homologará o arquivamento. Tá? Notem vocês que, diante disso, o próprio juiz ele analisará a questão dos fundamentos do arquivamento, tudo aquilo vinculado em termos qualitativos, no que foi colhido durante a investigação, para que assim possa decidir se é o caso do arquivamento ou se é o caso de recebimento da denúncia, então, oferecida pelo promotor de justiça. Não à toa, o seguinte, que superada a investigação, o promotor de justiça, que é o titular da ação penal, ele poderá, propor a denúncia, seja em sede de ação penal pública condicionada, seja em sede de ação penal pública incondicionada, e ainda poderá pedir, se for o caso, a realização de novas diligências. Ou ele oferece a denúncia, ou ele requer a realização de outras diligências, a fim de que possa, de fato, ao final, formular a sua opinião delitiva.
Ou ainda, se entender que estão ausentes indícios mínimos da autoria e prova da materialidade, poderá requerer o arquivamento do inquérito policial. O juiz, se homologar até mesmo o pedido de arquivamento do parquê, notem que essa decisão que homologa o arquivamento por parte do juiz faz coisa julgada formal. Nós sabemos que a coisa julgada é uma qualidade da sentença, não é um efeito. Nesse caso, nós falamos de sentença, mas nós estamos meramente diante de uma decisão homologatória. Ainda assim, faz coisa julgada formal. Por que coisa julgada formal? Porque não impede que a substância, o substrato fático naquela decisão ainda seja objeto de reexame no futuro, diante do surgimento de novas provas. Portanto, em havendo o surgimento de novas provas, há de se deixar claro que prevalecerá a irrecorribilidade da decisão, face à decisão. Porém, é possível o ajuizamento, a propositura de nova ação penal diante de provas substancialmente novas. Esse é o teor da súmula 524 do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teor da súmula 524 do Supremo Tribunal Federal. Por isso que é indispensável que vocês analisem tudo isso, tá? Essa fase do arquivamento. Não à toa que, recentemente, a lei anticrime passou a prever essas questões, uma nova roupagem para o arquivamento. Não mais confiando a figura do juiz, tá? Mas a gente vai avaliar, não é questão do juiz, é que a gente vai avaliar um ponto do artigo 28 do Código de Processo Penal, porque tinha certos casos que o juiz ele não concordava ser o caso de arquivamento. E daí ele deveria remeter os autos ao chefe do Ministério Público Estadual, que no caso é o Procurador-Geral de Justiça, tá? E nós vamos avaliar essa situação, conforme vocês podem acompanhar. Nós temos uma determinada sistemática na esfera estadual e outra na esfera federal. É certo necessariamente que na esfera estadual, se o promotor de justiça oferecer o pedido de arquivamento, o próprio juiz discordar que seja o caso de arquivamento, deverá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Por quê? Respeitando a previsão constitucional de que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, o titular privativo. Então, nada melhor do que o próprio Procurador-Geral de Justiça para definir a matéria. Ou seja, poderá ele oferecer a denúncia, poderá ainda designar outro membro do Ministério Público para que a ofereça, no que esse outro membro, um outro promotor, diferente do juiz natural, atuará como longa-manos do PGJ, do Procurador-Geral de Justiça. Há discussões nesse ponto, se isso não aviltaria o princípio do promotor natural, ou ainda pode insistir no arquivamento. Se insistir no arquivamento, PGJ, notem vocês que essa decisão vinculará o juiz. Daí o juiz, de uma vez por todas, estará adstrito ao arquivamento. Deverá arquivar os autos de inquérito policial. É importante que se diga que a decisão do próprio PGJ para o oferecimento da denúncia
se circunscreve à esfera estadual. É possível somente no âmbito da Justiça Estadual, do Ministério Público Estadual. Já a possibilidade de designar outro membro do Ministério Público para fazê-lo, para oferecer a denúncia, isto pode acontecer tanto na esfera estadual, como na esfera federal. Se for na esfera federal, no âmbito do Ministério Público Federal, quem assim procederá é a Câmara de Coordenação e Revisão da esfera da área criminal do Ministério Público Federal. Tá? Essa hipótese se justifica pelo interesse público do próprio Ministério Público, por sua atuação eficaz, pressupõe uma atuação eficaz do Ministério Público em prol do interesse público e, principalmente, assegurar a independência funcional do membro do Ministério Público, consistente na liberdade de convicção de cada promotor de justiça. Tá? Agora, notem vocês, vamos imaginar que o membro do Ministério Público, designado a oferecer a denúncia, ainda assim possa discordar. Se ele discordar que ainda não é o caso de oferecimento da denúncia, ele poderá necessariamente não oferecê-la? Não. Ele deverá oferecê-la, porque, como bem disse, ele atuará a longa-manos do Procurador-Geral de Justiça ou da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Importante que se diga que, com relação ao Ministério Público Federal, mormente, no que se refere à Câmara de Coordenação e Revisão, há a previsão do artigo 62, inciso 4, da Lei Complementar número 75 de 93. Tá? Agora, só gostaria de trazer algumas considerações ligadas, desde que vocês possam, de fato, acompanhar na lei anticrime, tá? Eu vou até mesmo abrir aqui a lei para que vocês possam acompanhar um novo entendimento com relação ao artigo 28, tá? Mas, antes de lermos, saibam vocês que, doravante, a lei anticrime alterou a redação do artigo 88 para afastar a atuação do juiz no controle da decisão de arquivamento dos inquéritos policiais. Ao mesmo tempo, o novel legislativo instituiu um controle substituto, tá? Ou seja, uma espécie de remessa à instância superior do Ministério Público, até porque o que envolve aqui essa instância superior do Ministério Público é justamente a de possibilitar um recurso voluntário da vítima. Tá? Notem vocês que eu trago aqui questões importantíssimas, mas tomo a liberdade de trazer à colação o professor Guilherme de Souza Nutti, tá? O professor Guilherme de Souza Nutti, analisando o artigo 28, tá? O arquivamento, diz Nutti, né? Ele fala, o arquivamento do inquérito policial ou de outras peças informativas, como, por exemplo, o PIC, Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público, dentre outros autos de investigação, de maneira mais apropriada, respeitando o sistema acusatório, não mais enfrenta a análise do juiz, que no caso seria o magistrado de garantias. Será levado à análise de órgão superior do Ministério Público, como Conselho Superior ou câmaras criadas especialmente para tal finalidade. Então, aqui será levado à análise de órgão superior do Ministério Público, como Conselho Superior ou câmaras criadas especialmente para tal finalidade. Permanece o rigor quanto ao critério da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada,
mas quem fará esse exame de cabimento será o próprio Ministério Público. Portanto, o promotor ou procurador da República, ao propor o arquivamento, automaticamente encaminhará os autos à instância revisora ministerial para a homologação. Tratando-se de um controle de atividade de primeira instância, torna-se natural, embora não haja mais expressa previsão em lei processual, que o órgão superior do parquê, ou seja, o Conselho Superior ou as câmaras, não está obrigado a simplesmente homologar o arquivamento. Achando incabível, deve remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para o fim de designar outro promotor a oferecer a denúncia. Não nos parece que possa o Procurador-Geral rever a decisão do órgão superior do MP. A sua função passa a ser de designar outro membro da instituição para dar início à ação penal. Então, notem que pela sistemática da lei anticrime, isso é importante que se diga, tá? Só que essa sistemática, repito, o artigo 28, da forma como proposto, não está com os seus efeitos, né, vigentes, não gera os seus regulares efeitos, nós ainda temos aquela questão do próprio juiz arquivar o inquérito policial, tá? Aqui, o promotor de justiça, oferecendo o arquivamento, deverá remetê-lo às instâncias superiores do Ministério Público para a sua homologação, notadamente ao Conselho Superior ou câmaras criadas especialmente para tal finalidade. É exatamente nesse ponto que ainda não foi viabilizada essa sistemática, porque o próprio Ministério Público tem que implantá-la internamente, institucionalmente, principalmente no âmbito do Conselho Superior das câmaras criadas. E daí, as câmaras criadas vão homologar. Mas vamos imaginar que as câmaras ou o próprio conselho entendam que não seja o caso de arquivamento. De que forma que deverão proceder? Deverão encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça. E vamos imaginar que o Procurador-Geral de Justiça, ele necessariamente, ele ainda não não concordasse com o Conselho Superior ou com as câmaras. Ele poderia rever até mesmo a decisão do órgão superior do MP? Não. O que entende o NUT é que lhe competiria tão somente nomear um outro membro do Ministério Público para oferecer a denúncia. Tá? Tanto assim, a previsão do artigo 28, de acordo com a Lei 13.964, o ordenado arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Eu estou explicando aqui, pessoal, o caso do artigo 28, de se deixar claro, tá? Daí, parágrafo 1º. Se a vítima ou o seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Ainda, nos termos do parágrafo 2º do artigo 22, da nova redação, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Outro ponto positivo da lei diz respeito que o inquérito policial, uma vez arquivado, tal informação, o próprio arquivamento deve ser comunicado pelo Ministério Público oficialmente à vítima, ao investigado e à autoridade policial,
se a autoridade policial for a competente para, até mesmo quanto à condução do inquérito policial. Tá? Nesse caso, a vítima ou o seu representante legal pode ou não concordar com o arquivamento. Daí complementa a NUT. Não lhe é facultada a apresentação de ação civil subsidiária da pública, nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal. Aliás, ele fala aqui de ação penal subsidiária da pública. Esta somente ocorre quando o MP ultrapassa injustificadamente o prazo para ofertar a denúncia. Vamos imaginar o seguinte: foi arquivado o inquérito policial, a vítima ou seu representante não concordou. Poderá ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública? Obviamente que não, porque, neste caso, o Ministério Público não quedou-se inerte. A ação penal subsidiária da pública somente é cabível, a ação penal privada subsidiária da pública somente é cabível diante da inércia do Ministério Público quando ele não manifesta dentro do prazo legal para oferecimento da denúncia. Então, quando nós falamos desse arquivamento, é certo que a vítima, ela teve até mesmo a sua figura, a sua função, os seus interesses valorizados, né? Porque vamos imaginar que a vítima não compactue com o arquivamento. Ela, além de sofrer os ditames, além de até mesmo sofrer um dano, uma lesão ao bem jurídico de que lhe pertence, ela ainda tem até mesmo algumas situações, tem que encarar algumas situações com fundamentos totalmente equivocados com relação ao arquivamento. Até porque, assim, em certa parte, os arquivamentos, eles são homologados, isso eu falo com todo respeito, visando até mesmo a desafogar o Poder Judiciário, né? E os interesses da vítima. E também é importante aqui que notem vocês, nós temos a comunicação ao próprio investigado, tá? Ao próprio investigado. Então, essa comunicação deve ser feita de forma conjunta. Fala NUT, a vítima foi valorizada no tocante ao arquivamento do IP, pois será alertada a respeito, podendo recorrer ao órgão superior do IP. Retira-se o juiz desse cenário. O controle do inquérito arquivado ficará a cargo do próprio Ministério Público. Tá? Aí, NUT, ele entra mais a fundo na discussão do tema. Tomando conhecimento do arquivamento, a vítima tem um prazo de 30 dias a contar do recebimento da comunicação, por isso deve ser oficial, para submeter a matéria à revisão do órgão superior do MP. Eis porque esse órgão deve esperar o decurso do período de 30 dias da intimação da vítima para, então, apreciar o arquivamento. Então, a vítima ela é intimada e, a partir de 30 dias, é que ela poderá recorrer ao órgão superior do Ministério Público, e daí fala aqui o parágrafo 1º do artigo 28, conforme dispuser a respectiva lei orgânica, né? E tudo isso deve ser ainda disciplinado na lei orgânica, e não houve tempo hábil para tanto, né? Por isso que, uma vez mais, este artigo está com seus efeitos suspensos. Não teria o menor cabimento informar a vítima e, quando esta ingressar com seu recurso, o órgão superior do MP já tem homologado o arquivamento. Seria uma homologação sem efeito nos termos legais. Em suma, não cabe mais essa função anômala ao juiz de garantias, que, aliás, nem consta do rol de suas atribuições. E ainda, de maneira cautelosa, a lei permite que, nas ações penais referentes a delitos cometidos em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento dos autos de investigação seja provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Entretanto, parece-nos cabível que, nas hipóteses supramencionadas,
o promotor procura intimar os órgãos que possam tomar a atitude de pleitear a revisão do arquivamento. Se não fizer, peçamos caber juízo de retratação, vale dizer, mesmo que homologado o arquivamento, posteriormente ingressando pedido da pessoa jurídica de direito público, o órgão superior pode rever o antes decidido. Então, são pontos importantes, tá? Que foram objetos de alteração da lei anticrime, a lei 13.000, o pacote anticrime, a lei 13.964 de 2018. Tá? Mas é certo, pessoal, que tudo isso ainda será rediscutido na prática, né? Rediscutido na prática. Nós temos críticas até mesmo esse modelo. Tá? Enfim, posto isto, vamos avançar na nossa matéria. Como eu já li aqui o teor da lei anticrime, vamos avançar na nossa matéria. E é certo que há determinadas modalidades de arquivamento que discutimos se elas são legítimas ou não, se tem o condão de fato a autorizar a própria homologação, tá? E em alguns casos sequer, né, é possível, por exemplo, se falar de uma forma clara e direta acerca de arquivamento. Isto porque é possível na prática o chamado arquivamento indireto, né? O que é o arquivamento indireto, pessoal? O Ministério Público, ele entende que o juízo perante o qual ele atua não é o competente para julgar a causa, declinando da sua competência e requer a remessa dos autos a outro juízo. O outro juízo, ele discorda do pedido, afirmando que a competência do juízo necessariamente por exemplo, de receber o pedido de arquivamento, não é necessariamente a dele. Tá? Daí, notem vocês que compete ao próprio juiz encaminhar aquele que recebeu os autos, ou seja, aquele que antes para o Ministério Público era competente e depois o próprio juízo falou, olha, não sou competente, declinando da sua competência, encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça ou à Câmara de Coordenação ou Revisão. Aplica-se aqui, por analogia, o artigo 28 do Código Penal, do Código de Processo Penal, por hora, né, com seus efeitos plenos. É o que nós chamamos de arquivamento indireto. Com relação ao arquivamento implícito, vamos imaginar que há um furto e uma receptação. Dois crimes conexos, apurados no mesmo contexto, nos mesmos autos de inquérito policial. Vamos imaginar que o Ministério Público, ele ofereça a denúncia, se for o caso de denúncia, se não cabíveis outros benefícios, em face do acusado, pelo crime de receptação. E daí nada fala a respeito do furto. Ou seja, se omite em relação a um dos fatos investigados, ou pode até mesmo se omitir em relação a um dos indiciados. O juiz, por sua vez, ele se limita a receber a denúncia nesses termos. Logo, notem vocês que estaremos diante do arquivamento implícito, implicitamente considerado. Tecendo críticas a esse tipo de arquivamento, que é também chamado de tácito, arquivamento implícito ou tácito, Aury Lopes Júnior fala o seguinte: a matéria é extremamente relevante na medida em que, operado o arquivamento tácito ou implícito, não caberá aditamento ou nova denúncia em relação àquele fato ou autor,
salvo se existirem novas provas. Contudo, é fundamental destacar que a aplicação da teoria do arquivamento implícito não é pacífica e, ao contrário, há muita resistência na sua aplicação, inclusive no STF. Como se vê, além de não acolher a tese do arquivamento implícito, o STF também relativiza o princípio da indivisibilidade da ação penal pública, o que nos parece um paradoxo, principalmente quando interpretado de forma sistemática à luz dos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade. Então, isso é importante, porque vamos imaginar que seja oferecida a denúncia, e ao mesmo tempo nada se fala sobre um dos investigados, ou um dos crimes que estão sendo objetos de análise, o fato que está sendo objeto de investigação. Se já foi arquivado e depois vamos supor que a persecução criminal tome outros rumos, ao ponto de ampliar aquilo que foi narrado até então na ação penal. Notem que isto inviabiliza até mesmo o aditamento da ação penal. Até mesmo uma incongruência, o que nós denominamos arquivamento implícito. De todo caso, é importante que se diga que isso é comum, tá? Porque tem vezes que o Ministério Público sequer se manifesta na cota ministerial, lá na denúncia, sobre o arquivamento de certo fato até então investigado. Já outros promotores se manifestam, né? Então tem uma divisão. Mas, enfim, é importante que tenham tudo isso em mente. O inquérito policial, portanto, possui um lugar, um tempo e uma forma. E por mais que uma das suas características seja o sigilo, para viabilizar a condução das investigações por parte do delegado de polícia, até porque ele não pode emitir qualquer tipo de juízo de valor a respeito da investigação preliminar, tampouco a respeito, vamos até mesmo falar, da sua convicção delitiva, né? Ele tem que velar também pelo acusado como um sujeito de direitos. E isso pressupõe uma serenidade, um bom senso na condução do inquérito policial sem influências externas. Portanto, é certo que, ao mesmo tempo que é sigiloso, tem publicidade, salvo se o caso tramitar sob segredo de justiça, né? Na esfera federal, por exemplo, como acontece? Há uma notícia de fato que é transformada, se acaso, se tiver embasamento, no inquérito policial, né? E daí há níveis de segredo de justiça, né? Da mesma forma, na esfera estadual, eu falo isso no tocante ao Ministério Público, tá, pessoal? O que eu acabei de explicar diz respeito ao Ministério Público Federal. Se houver a instauração de uma notícia de fato que contribua para a requisição de instauração de inquérito policial, daí será instaurado. Isso da mesma forma, né, com a mesma sistemática, ocorre também no âmbito do Ministério Público Estadual. Agora, é importante que se diga, só caminhando aqui para o final do nosso encontro, que o inquérito policial ele pode gerar tanto coisa julgada formal como coisa julgada material. Isso é importante porque diz respeito aos efeitos da decisão que podem, inclusive, ser menos prejudiciais em outras instâncias, a exemplo da esfera civil, né? Por quê? Um crime, ele gera danos, ele causa danos, uma lesão ao bem jurídico ali, e que pode culminar, desaguar na reparação do dano, no civil. Via de regra, faz coisa julgada formal. Porém, em certos casos,
fará coisa julgada material, impedindo que aquele substrato fático, os próprios fatos, sejam reexaminados, impedindo até mesmo a propositura de nova ação penal. Portanto, nós estamos diante de algumas situações que caracterizam a coisa julgada material. O arquivamento fundado na existência material do fato, havendo prova cabal de que o fato não ocorreu. O arquivamento fundado na atipicidade do fato, o fato é atípico. O arquivamento lastreado em causa de exclusão da ilicitude. Se houver uma causa manifesta de exclusão da ilicitude, exclui-se a própria ilicitude da conduta, exclui-se a ilicitude, de modo que não restará aperfeiçoada a infração penal. Portanto, não há que se rediscutir o substrato fático. Não há que se rediscutir o substrato fático. Aqui eu trago, recentemente, um recente entendimento, do STF, provas de fraude em inquérito policial, desarquivamento e reabertura da investigação se tiver sido reconhecida a causa de exclusão da licitude. Por maioria de votos, o plenário do STF indeferiu habeas corpus 87395, impetrado pela defesa de 4 policiais civis do Paraná, acusados de homicídio e tentativa de homicídio qualificados, porte de arma sem autorização e fraude processual. Prevaleceu o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que o arquivamento de inquérito policial com base em fraudes não produz coisa julgada material e possibilita a reabertura da investigação caso surjam novos fatos. O HC foi impetrado por essas pessoas que manteve necessariamente, aqui contra a decisão do STJ, que manteve o recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça do Paraná, exclusivamente em relação a uma delas, que à época era deputado estadual, determinando o desmembramento dos autos contra os outros investigados. Por quê, pessoal? O inquérito foi arquivado porque houve a conclusão de que o homicídio praticado por fulano de tal e 2 agentes teria sido em legítima defesa no âmbito de uma operação policial. Posteriormente, diante de diversas denúncias, constatou-se que o relatório havia sido adulterado pelo delegado que presidiu o inquérito e que testemunhas assinaram documentos com declarações que não prestaram. E calha salientar aqui que há de se ter cautela que a lei de abuso de autoridade, eu falo isso em tom respeitoso, pode até mesmo caracterizar crimes de abuso de autoridade. Então, isso é importante que se diga. Agora, vamos avançar, já concluindo aqui nosso encontro de hoje. Nós falamos que o inquérito também tem um limite temporal. É certo que inquéritos sem a necessária celeridade, demorados, implicam numa sanção, porque envolve um desgaste psicológico ao investigado. Mas é certo que o inquérito ele possui um prazo de conclusão. No âmbito da Justiça Estadual, para indiciado solto, o prazo de conclusão é de 30 dias a partir do dia em que instaurado o IP, podendo ser prorrogado por mais 30. O que se discute é a respeito dessa possibilidade de prorrogação, de dilação do prazo, o que é muito comum. E os juízes acabam por conceder. No âmbito da Justiça Estadual, o prazo para o oferecimento da denúncia, se tratando de indiciado solto ou denunciado, ou indiciado ou investigado solto, é de 15 dias. Já para indiciado preso, o inquérito deve ser concluído
em 10 dias contados da prisão em flagrante ou da execução da ordem de prisão preventiva, né? O certo seria que esse prazo não comportasse prorrogação, né? É certo que, se necessariamente for prorrogado o prazo de investigação de uma forma irrefutável, competirá ao juiz colocar o acusado em liberdade, né? Então, o réu deverá ser posto em liberdade. A denúncia será oferecida em 5 dias. Essa é a previsão do artigo 10 do Código de Processo Penal. Como vocês podem acompanhar, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Eu destaco ainda outros prazos, como vocês podem acompanhar. No âmbito da Justiça Federal, para indiciado preso, o prazo de oferecimento da denúncia é de 15 dias, podendo ser prorrogável por mais 5, mediante autorização, aliás, mediante mais 15 dias, perdão, mediante autorização do juiz. E ainda, para indiciado solto, 30 dias, prorrogável por necessariamente mais 30. Né? Para a lei de drogas, na lei de drogas, em seu artigo 51, o prazo de conclusão do inquérito policial será de 30 dias para indiciado preso, podendo ser prorrogado por igual tempo. A denúncia deve ser oferecida em 10 dias, contendo 5 testemunhas. A resposta à acusação, a defesa preliminar ou prévia, deverá ser apresentada em 10 dias. Em se tratando de indiciado solto, o prazo de conclusão do inquérito policial é de 90 dias, podendo ser prorrogado por outros 90 dias. Em se tratando de crimes contra a economia popular, tanto para indiciado solto como para o preso, o prazo de conclusão do IP é de 10 dias. No inquérito militar, que nós temos o inquérito criminal militar, indiciado preso 20 dias, indiciado solto 40 dias. Temos ainda a competência originária dos tribunais, o foro prerrogativa de função. Indiciado preso, o Ministério Público tem um prazo de 5 dias para oferecer a denúncia, e o indiciado solto, o Ministério Público tem um prazo de 15 dias para oferecer a denúncia. Qualquer excesso de prazo, em se tratando de prisão em flagrante decretada, prisão preventiva, é indispensável nesse caso, principalmente se tratando de prisão em flagrante, o relaxamento da prisão em flagrante com endereçamento ao juiz competente via ordem de habeas corpus. Enfim, analisamos na aula de hoje a segunda parte, a parte final do inquérito policial. Outros temas são importantes, a exemplo da legitimidade do poder constitucional do Ministério Público, o respeito até mesmo aos direitos fundamentais do acusado, que nós vamos até mesmo tratar, né, em outros encontros, mas concluímos, portanto, aqui as noções conceituais e as características gerais do inquérito policial. Muito obrigado a todos.